setembro nós teremos a nossa conferência de líderes. Quem ainda não foi na conferência, levanta a mão para mim aqui. Quem não foi na conferência de líderes ainda? Uau, te prepara então, dia 20 de setembro. É bênção ou não a conferência de líderes? Olha aí, não perca então, dia 20 de setembro, teremos a nossa conferência de líderes. Está bem perto. Quem está e veio hoje para receber uma palavra do Senhor? Amém? Por que eu fiz essa pergunta? Para que você tenha uma expectativa no Senhor nesta noite. Não que nos outros cultos anteriores ou nos posteriores, nós não devamos ter estas expectativas, mas em todos os cultos nós devemos ter uma expectativa. Amém? Por muitos anos, ministrava aqui pastor João, anos atrás, e o pastor Riva sentado lá e sendo ministrado por Deus pelo pastor João da Silva. Somos irmãos do mesmo nascimento da vida de fé. O profeta Vanderlei, que está aqui, é o irmão mais velho, é um dos primeiros, eu acho que é isso, né, Vandy? Um dos primeiros filhos e irmãos e líderes aqui na igreja, aqui no Centro Apostólico, na época então era a comunidade cristã. O Vandy era o veterano da turma aí. Nós muito sentávamos com o Vandy para conversar com ele, pedir a oração e às vezes eu tinha alguns sonhos, eu vinha falar com o Vandy. Nunca me esqueço, Vandy, que um dia desses eu estava no escritório ali conversando contigo, eu tive um sonho, quando eu era pequeno, devia ter 5, 6 anos de idade, não sei se tu vai lembrar desse sonho. E eu tive um sonho que eu estava num lugar e tinha um demônio que ele me atacava, e ele tinha uma cauda muito comprida, e aquela cauda ele me pegou no meu pescoço para me matar, e eu tinha uma faca muito perto, eu não conseguia chegar naquela faca. Eu não conseguia chegar naquela faca para pegar a faca para tentar matar o demônio. E aí eu disse: Vandy, o que se trata esse sonho? Na primeira vez tu não me respondeu, numa segunda vez eu te perguntei, não respondeu, na terceira vez que nós conversamos tu disse: Riva, isso foi uma investida do inimigo para te matar. O diabo tinha planejado algo para te matar, mas Deus não deixou, e por isso que você está aqui. Eu fiquei maravilhado, porque então o Vandy foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer uma palavra. Aquilo coube para mim, porque realmente o diabo estava tentando me destruir, me matar, e Deus não permitiu. Uau, glória a Deus. Então muitas vezes, como estava falando, estava sentado lá e pastor João ministrando. Do que estou falando? Do quanto que é importante nós estarmos sentados lá e não piscarmos os nossos olhos quando o ministro de Deus está falando. Amém? Se você se distrai com alguém que passa no corredor, você perde uma frase e por vezes você pode perder uma revelação de Deus. Você vai ao banheiro porque está apertado, está tudo bem, mas você pode perder uma revelação de Deus naquele momento. Então é muito importante estar completamente concentrado ouvindo a mensagem. Olha os bancos livres aqui na frente. É o melhor lugar para se estar sentado, bem na frente, onde você não se distrai e Deus pode te pegar, te enquadrar e te ministrar, porque você veio para cá para isso. Nós viemos com esse propósito de sermos ministrados por Deus, amém? E eu creio muito que Deus sim vai falar profundamente ao teu coração nesta noite. Eu creio muito nisso. Eu creio que eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo para te encorajar. Te concentra na palavra de Deus, não hoje só, mas a partir de. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então quero convidar o profeta Vanderlei, por favor. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Deus, profeta Vanderlei, bem-vindo. Obrigado, querido. Glória a Deus. Obrigado. Bom estar aqui na minha casa, velha casa. Glória a Deus. Queridos, tio Riva, eu enviei para ti 2 coisas no WhatsApp. Aí você envia para a galera da mídia lá. Me envia agora. Eu quero mostrar um videozinho para vocês primeiro. Aqui nesse local, no século passado, 1994, eu converti.
Então, desde 1994, eu frequento essa casa. Nós tínhamos um grupo bem pequeno. O Riva falou que eu fui um dos primeiros. Havia um grupo na época. Havia um grupo conosco, logicamente, haviam 40, 50 pessoas. Mas dessas pessoas todas, não sobraram nenhuma, a não ser o Vande. O outro pessoal vazou, de um jeito ou do outro, vazou. Sobrou, lógico, né? A Eneida, lógico, né? Que junto com o apóstolo Ricardo, mas é nós, né, Eneida? Daquele grupo todo, né? Da dona Hilda e tantos outros. Daquele grupo todo, só sobrou eu, né? Muitas vezes eu ia nessas cadeiras, nós tínhamos em torno de 100 cadeiras, e o meu sonho era ver as 100 cadeiras usadas, que tivessem pessoas nas 100 cadeiras, porque sempre ficava metade sem utilizar. Chegou aí, galera da mídia, bota o primeiro versículo aí que eu separei na folha, porque eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de barreiras e de limitações. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre barreiras e limitações. Eu vim orando e uma pergunta. Deus tem uma pergunta para você. Qual é a barreira que está te limitando? O que é que está te limitando? Há muitas barreiras. Nós vamos pensar assim: nós somos corpo, alma e espírito. Há barreiras que nos limitam em relação ao corpo, ao natural, a se mover nesse mundo. Há barreiras que nos limitam em relação à alma, sentimentos, emoções. Há barreiras que nos limitam no espírito, no homem espiritual dentro de nós. Nós precisamos avançar no corpo, na alma e no espírito. Tem muitas pessoas inteligentes que avançaram no intelecto. Doutores de universidades avançaram no intelecto. Tenho um cara que eu escuto de vez em quando, que é Luiz Felipe Pondé. O homem leu todos os livros de todos os filósofos, todos os pensadores, desde os pré-socráticos até os recentes, e o cara sabe todas as escolas. O cara é muito bom, ele é uma das pessoas vivas que eu acredito que tem mais conhecimento organizado, mas ele não tem uma vida de fé. Então ele não se diz ateu, mas ele também diz que não crê também, mas também não diz que não crê. Para ele tanto faz. Alguns diriam que é uma posição mais ou menos dos agnósticos. Mas esse homem, ele avançou muito numa área da vida, no intelecto. Ele avançou financeiramente, porque é professor da USP em São Paulo, está em todos os podcasts, inclusive de podcast cristão. Mas no espírito, ele está travadinho, zeradinho, não saiu do lugar. Então imagine esse homem, corpo, alma e espírito. O intelectual dele avançou, financeiramente avançou. Ele tem portas abertas no mundo inteiro em termos humanos, mas no espírito ele está estaca zero. Alguém pode ter avançado em algumas outras áreas, mas talvez tenha uma área que está te travando. Eu faço essa pergunta para ti de novo. Você está começando a identificar que tem limitações, que tem barreiras te limitando no corpo, no natural, no humano. Você tem barreiras que estão te limitando na questão da alma,
dos sentimentos, do perdão, do medo, do temor, das fobias, dos complexos, complexo de incapacidade, inferioridade. Será que você tem? Ou será que você ainda não sabe como se mover no Espírito? Se mover no Espírito. 3 coisas importantes para avaliarmos. Então nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. É como se tivesse 3 Vanderleis, né? O Vanderlei espírito, alma e corpo. Imagina que aí eu e a minha alma ali, a minha sombra e o meu espírito. Eu tenho que tentar avançar com todos os 3, avançando, crescendo, com todos os 3. Avançando e crescendo com todos os 3. Por isso é importante a gente aprender sobre a alma. A gente trabalha na rede apostólica Cura Interior, mas nós deveríamos ir além do que só o que é dado nos treinamentos. Nos treinamentos é algo básico, é algo de ponto de partida, mas nós deveríamos ir além. Então, eu vou trabalhar um pouco esse texto aí hoje. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas ou o toldo das tuas habitações se estendam. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Olha o que está falando aqui. Naquela época não tinha uma parede como nós temos hoje de tijolos. Senão eles falariam assim, ó: derruba essa parede e amplia e constrói até o limite. Foi o que nós fizemos um tempo atrás. O prédio terminava ali assim, ó, onde tem um limite aqui do piso, né? Aqui no pé da Eneida, ó. O prédio acabava ali, esse prédio. E aí um dia nós derrubamos a parede que estava ali e colocamos até o limite do terreno para ampliar. Havia uma barreira aqui. Não cabiam muitas pessoas, havia uma barreira. Para que pudesse então caber mais pessoas, derrubamos a barreira. Hoje eu quero falar sobre rompermos barreiras, derrubarmos as barreiras que estão impedindo o nosso avanço. Derrubarmos barreiras que estão impedindo o nosso avanço. Amém? Diga: eu quero derrubar as barreiras que estão impedindo o meu avanço. Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho então sobre essa questão. As barreiras que nos limitam. As barreiras que nos limitam. Há muitas coisas que a gente não percebe, mas estão nos limitando, nos travando. Eu poderia pegar algum exemplo bíblico. Uma barreira que limitou o povo de Deus foi a muralha de Jericó. Havia uma muralha. Eles não conseguiam entrar na cidade, eles não conseguiam conquistar a cidade, eles não tinham como seguir no projeto de Deus, eles estavam limitados. A primeira cidade a ser conquistada teria que ser Jericó. Se eles não conquistassem a primeira, não conquistariam nenhuma mais depois. Há certas barreiras que não são apenas barreiras para algo em si. Essa barreira de Jericó não era só a barreira para conquistar Jericó. Era a barreira para conquistar Jericó, depois a cidade de Ai, depois foram subindo, depois foram até chegar a Jerusalém, depois foram até chegar onde é Nazaré. Eles começaram ali em Jericó. Por isso, uma barreira não apenas nos impede de conquistar aquele ponto específico,
Mas aquele ponto específico é um corredor de passagem para muito, muito, muito mais que Deus tem para mim. Amém? Eu estou querendo dizer para ti, não aceite barreira diante de ti em nome de Jesus. Amém? Às vezes eu estou orando e eu digo assim, eu não respeito a barreira que o diabo colocou na minha vida. Eu não respeito a muralha que o diabo colocou na minha vida. Se o inimigo colocou pessoas para me barrar, eu não respeito essa barreira. Eu vou romper com essa barreira em nome de Jesus. Agora, às vezes, Deus colocou limites. Aí eu preciso respeitar a barreira, o limite que Deus colocou. Mas quando eu vejo que o limite não é Deus, mas é o diabo que está colocando, então eu preciso romper com essa barreira, guerrear, jejuar, romper com essa barreira. Queridos, eu vou falar para vocês nesse texto, que há limites e fronteiras que o inimigo coloca. A muralha de Jericó era a muralha dos inimigos do povo de Deus. E essa muralha não pode ser respeitada. Por que eu estou falando ser respeitada? Porque muitas pessoas, elas se veem limitadas e elas dizem, pois é, Deus quis assim. A pessoa nasceu numa família pobre, continuou pobre, não estudou, não fez curso, morreu pobre, e passou a vida inteira dizendo, Deus quis assim. E aí eu pergunto para ti, será que Deus quis assim? Que uma pessoa nascesse pobre, não estudasse, não fizesse curso, não crescesse e morresse pobre? Será que é Deus que quis assim? Sim ou não? Não. A pessoa tinha uma vida inteira para estudar, para mudar a sua história, para tentar, para bater na porta, para correr atrás. Mas ela aceitou uma barreira. Ela aceitou uma ideia na mente dela, que ela nasceu pobre, as coisas mais bonitas, carro bonito, casa bonita, isso tudo é para os outros, mas eu na minha vida nunca vou poder, porque eu sou pobre, nasci pobre. Essa é uma limitação que o diabo coloca na nossa mente, e a gente vai aceitando, e a gente vai aceitando. Esse é o problema. De novo, eu não respeito a barreira que o diabo coloca na minha vida, amém? Então diga após mim, eu não vou respeitar a muralha que o diabo coloca na minha vida. E o diabo coloca na nossa vida através de marcas na nossa história. Ele coloca muralhas em nossas vidas através de rejeições e uma vida sofrida. Eu vou citar um outro texto para você, que está em 2 Reis 10:32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras. O limite de fronteiras pode ser ampliado ou diminuído. Escute, Deus tem um plano para nós. Deus tem um projeto para nós. Esse projeto que eu estou agora, ele pode continuar pequeno, limitado, ou ele pode ser ampliado. E depois de ampliado ainda, se a gente faz coisas erradas e não mantém a fé, isso pode ser diminuído. Aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel conquistou um pedaço de terra, depois conquistou um pouco mais, depois diminuiu. Então aqui diz o seguinte, naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel. Então esse texto mostra que as fronteiras podem ser aumentadas ou diminuídas. Isaías, que lemos agora há pouco, fala em amplia as estacas da tua tenda, amplia as fronteiras. Isaías diz que nós devemos ampliar. E aqui está dizendo que esse povo começou a diminuir as fronteiras. Olha só, querido, você está num lugar nesse mundo. Você é jovem ou mais velho. Os mais jovens têm mais chance ainda de ampliar as estacas da sua tenda.
Não que o mais velho não possa, eu continuo ampliando as estacas da minha tenda, mas você que é jovem, acredite nas pregações dos pastores. Acredite que a palavra de Deus está falando contigo. Você que é jovem, adolescente, você que é jovem, 20, 30, 35 anos, você acredite que Deus quer ampliar as estacas da tua tenda. Deus quer te levar para lugares maiores em nome de Jesus. Amém? Agora, se eu deixar uma limitação na minha mente me parar, eu não vou sair do chão. Eu não vou sair do chão. Jabes invocou a Deus. Jabes invocou a Deus e pediu para Deus aumentar a fronteira. Aumentar as fronteiras. Isso está lá em 1 Crônicas 4:10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras. Feche os teus olhos, por favor, e diga assim: Senhor, peço a tua bênção sobre a minha vida, para que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Amém. Olha que oração bonita. Senhor, eu não quero ficar limitado, eu não quero ficar trancado, eu não quero ficar nos mesmos problemas que os meus pais tiveram, eu não quero ficar na miséria que os meus pais estiveram, eu não quero ficar limitado, eu quero alargar as fronteiras. Nossas fronteiras e as fortalezas mentais, as nossas fronteiras estão muito aqui, na nossa mente. Na nossa mente. Vou te falar de algumas fronteiras que eu tinha. Eu vim então de uma família bastante problemática. Meu pai foi assassinado, eu tinha 2 anos. Foi assassinado num bar. E aí eu morei em casa de tios, avós, vizinho, ao invés de eu ser buscado, eu era mandado. Pega, leva. E aí eu cresci aqui nessa cidade, no meio dos malandrinhos. Vários dos meus velhos amigos já morreram. O pessoal que se envolveu com drogas. Então eu cheguei na igreja. E o apóstolo Ricardo e a Eneida me acolheram. A Eneida deve ter achado esquisito aquele cara chegando, tinha um bermudão jeans reto. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. Aquela coisa. Pesava 66 quilos. E eu cheguei na igreja, me atirei de coração. Logo fui batizado com o Espírito Santo na salinha ali atrás, onde depois era a biblioteca, junto com os jovens. E aconteceram tantas coisas lindas aqui. Vou falar umas coisas aleatórias, como se diz. A Eneida não sabe, mas sabe o que aconteceu no dia que foi batizado com o Espírito Santo aqui, Eneida? Olha só. 2 da manhã, eu fui batizado com o Espírito Santo aqui. Naquela noite, na minha casa, eu morava com a minha mãe e minhas irmãs. Naquela noite, a Silvane, a minha irmã, um pouco mais nova, ficou limpando a casa, ela deixou lustrinho assim. Então, parte da casa era de madeira, da sala, e a parte da cozinha era de piso, de lajota. E na hora que eu fui batizado com o Espírito Santo, aqui 2 da madrugada, a minha irmã, então, tinha deixado tudo bem limpinho. Ela gostava de ficar tomando café preto à noite, assistindo TV e limpando a casa. Mas, nesse exato momento, 2 horas da manhã, a minha mãe começou a ouvir um barulho de dança e de risada na casa. E dança. E ela foi tentar me xingar, levantar para me xingar, achando que era eu. E ela não conseguiu levantar
da cama, mas ela ficou ouvindo. E ela levantou de manhã, onde era madeira assim, estava todo riscado, e inclusive ao redor da mesa, estava todo riscado como que com salto alto, como se fosse uma bailarina tivesse dançado. Ela foi no banheiro, achou um cabelo loiro. E então, de manhã, ela tinha certeza absoluta que naquela noite, ao invés de estar na igreja, eu estava lá com uma mulher. E ela pensa isso até hoje. Ela não sabe o que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu, querido? Demônios se materializaram na minha casa para me incriminar aos olhos da minha família. Nem em literatura eu encontrei isso. A Eneida também já leu muitos livros sobre demônios se materializarem e deixarem rastros. E de tal maneira a mãe ficou impactada com isso, que ela contratou um pedreiro e arrancou todas as lajotas e botou outra lajota. Não foi qualquer coisinha. Estragou realmente as lajotas. Espíritos fizeram isso. Para você ver o tamanho da guerra espiritual que estava sobre a minha vida naquele tempo de conversão. Eu falando sobre limitação, queridos. Então eu me converti, mas eu tinha uma baixa autoestima. Isso me limitava. Então um dia foi feito um planejamento de nós aqui irmos junto com as outras igrejas para fazer uma apresentação ao público. E eu falei para o apóstolo Ricardo: apóstolo, deixa o pessoal tocar lá da outra igreja. Eles já estão mais acostumados, tem uma banda melhor. Sabe o que o apóstolo Ricardo disse para mim? Vande, não te rebaixa. Eu estava limitado na minha mente. A minha mente me dizia: você é menor do que os outros. Você vale menos que os outros. Você toca menos que os outros. Você canta menos que os outros. Você é menos digno que os outros. Todos são melhores que você. Fica quieto na tua. Então, quando o apóstolo Ricardo falou isso, eu pensei: eu tenho que trabalhar aqui dentro. Eu tenho que pensar grande. Foi um confronto. Aqui está uma limitação, querido. A grande limitação está aqui. O que você está pensando sobre você? Você é capaz, você pode ganhar mais dinheiro, você pode ter uma família feliz, você pode ter um ministério bom, você pode levar pessoas da tua família ao Senhor, você pode melhorar a tua saúde, você pode melhorar a tua condição física, você pode estudar, você que é jovem, você pode passar num bom concurso, você pode se tornar um profissional eficaz. Na tua mente você tem que dizer sim, que nem era o lema do Barack Obama, né? Yes, we can. Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Eu posso, mas eu tenho que fazer por onde? Eu posso, mas eu tenho que buscar o como. Quer ver uma outra coisa que me limitou muito, querido? A maior parte das experiências sobrenaturais que eu tive, que eu conto no livro profético que está para sair, aconteceu aqui nesse lugar. Aqui, caminhando aqui. Só eu e Deus. Um dia, falando sobre limitação. Um dia terminou o louvor, eu dirigi a louvor. E então, chegou a hora do apóstolo Ricardo pregar. Eu fiz assim, eu subi, tinha aqui na frente umas escadinhas. Eu subi assim, para dar espaço ao apóstolo Ricardo. E veio uma voz e disse: assim eu quero fazer contigo. Eu disse: o quê? Te levantar. Aí já veio outra voz: que te levantar? Te põe no teu lugar. Quem tu pensa que é? Você está orgulhoso. Isso é o orgulho falando, não é Deus. Tinha duas vozes falando. Uma dizendo: eu quero te levantar. A outra dizendo: te põe no teu lugar, você não é ninguém. Você não vai ser levantado coisa nenhuma. Isso é orgulho teu. Em qual voz você acha que eu acreditei naquele tempo? Na primeira ou na segunda? Primeira ou segunda? Na segunda. Por quê?
baixa autoestima. A baixa autoestima. Então eu acreditei na segunda voz que disse: realmente, que levantar, essa coisa da minha cabeça, isso é orgulho meu. Realmente eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu tenho que parar de pensar que Deus vai me levantar. Aí veio de novo uma voz, a terceira voz agora, que era igual à primeira, que disse: assim eu quero fazer te levantar. A terceira voz disse assim: me deu uma visão, a visão de um mapa, com muitos pontinhos na parede, muitos pontinhos, e esses pontinhos seriam lugares onde eu iria abrir igrejas. Deus disse: se pela tua falsa humildade você não conquistar todo esse mapa que eu tenho para ti, você vai dar conta das vidas que se perderam. Eu estou falando de ocupar um espaço, um território. Deus tem um espaço, um território para nós. Amém? Diga: Deus tem um território para mim. Esse território é finanças, é um trabalho, é uma renda, é uma família, é influência na sociedade, é também influência no reino de Deus. E então eu comecei a acreditar que Deus tem um planejamento para o meu ministério, para a minha vida, para os meus filhos naturais e espirituais, para a gente estar estabelecendo igrejas num mapa que Deus tem. Agora, eu não imaginava que esse ano, 2025, três estrelas que eu acho muito interessantes surgiram no meu mapa. 3 estrelas surgiram no meu mapa. 1, Guarulhos, São Paulo. 2, Moçambique. 3, Barcelona. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso, queridos. Glória a Deus. É apenas um comecinho, são projetos iniciais. Em Moçambique não, em Moçambique ele já tem 14 igrejas, 14 congregações. Mas os outros são projetos mais iniciais. Estaremos em São Paulo em 2 semanas para ministrar libertação lá, junto com uma equipe do Estevão também. Eu e Estevão somos parceiros em São Paulo e Rio de Janeiro, porque temos trabalho em ambos os estados também. Mas é apenas um começo. Agora eu te pergunto, se eu tivesse estacionado, porque quando eu fiz ali os 45 anos, eu comecei com uma crise de meia-idade. Eu comecei a achar que já tinha passado muito tempo, já tinha passado 2 décadas, e eu tinha uma expectativa, e a realidade era aqui embaixo. A minha expectativa era tão alta, e a realidade de resultados ainda era aqui embaixo. Que começa a vir pensamentos. Eu acho que nem vale a pena você ir para os 50, 60, tentando. É melhor você administra o que tem, estaciona e deixa quieto. Eu passei por essa crise aos 45. Alguém aqui passou por uma crise de meia-idade? Levanta a mão se você passou. Você passou também? É chato, né, essa crise, porque a gente começa a avaliar e a gente começa a pensar, pra você ter uma ideia, sabe qual é que era o meu plano? Meu plano era 50 anos, 50 cidades ou igrejas. E eu corri atrás disso, e vários pastores começavam e largavam, começavam e não seguiam a visão certa, e eu comecei a desanimar. E agora estou com meia dúzia ainda. Estou com meia dúzia ainda. Era para ter 50, tenho meia dúzia. Mas Deus está me dando motivação, Deus me renovou,
eu estou novinho em folha em termos de motivação, estou renovado por tudo que Deus tem feito. E é importante isso, a gente se renovar no Senhor. Se a gente ainda não conquistou o que queria conquistar, eu vou me renovar no Senhor. Querido, eu poderia ter enterrado o sonho de Deus na minha vida, que era ter um mapa. E com a graça do Senhor, está surgindo contato nos Estados Unidos. E com a graça do Senhor, nós vamos ter muitas boas notícias nos próximos anos. Em muitos lugares que nós vamos ter igrejas e trabalho da rede apostólica. Mas é importante eu estar visitando, revisitando as minhas fronteiras. Por que eu parei onde parei? Por que eu estou parado aqui? Será que Deus quer que eu esteja parado aqui? Será que Deus planejou isso, de eu ficar aqui na frente da muralha de Jericó, ano após ano, e envelhecendo, e a muralha de Jericó ali, sendo que Deus disse que eu deveria circundar essa muralha, cantar, adorar ao Senhor, tocar a trombeta, e ela iria cair. Revisitar. Barreiras. Nós vamos romper barreiras. Você está num bom lugar para romper barreiras. Uma palavra como você está ouvindo hoje pode mudar a vida de pessoas. Porque se eu ouvisse uma palavra dessa aos 20 anos, eu iria, ficar muito maravilhado. Mas quando eu cheguei aqui então, nesta casa, junto à família do apóstolo Ricardo e profeta Eneida, eu não tinha sonhos. O meu sonho de adolescente, se você perguntasse qual era o sonho de adolescente que você tinha, o meu único sonho de adolescente que eu lembro era conseguir um revólver, ir atrás do cara que matou meu pai e matar ele. Era o único sonho que eu tinha. Eu não tinha outro sonho. Outras coisas era trabalhar, ganhar um salário no fim do mês e ir vivendo. Eu não tinha outros sonhos de estudar, de, quem sabe, me formar em alguma coisa. O único sonho era esse que eu tinha. Aí eu quero falar sobre perdão. O perdão é uma barreira que te prende e você não sai dali enquanto você não perdoar. Daí um dia Deus me perguntou: você perdoa o assassino que matou teu pai? Eu disse: sim, eu perdoo. Mas Deus disse: não, peraí. Se ele vier na igreja, sentar aqui na frente, e você sabe que ele sentou ali na frente ao cara que matou teu pai, o que é que você iria fazer? Aí eu comecei a chorar. Porque uma maneira da cura interior é trazer isso para mais perto. Deus fez isso, Eneida. Você que é psicóloga, Deus fez isso. Deus sabe que sim, eu perdoo ele, não, tudo bem, está resolvido. Isso não é perdão. O perdão é você chegar junto. Se você puder, olhar nos olhos da pessoa. Você falar o que é que a pessoa te fez e te machucou. E você dizer: fulano, eu te perdoo por você dizer que eu era careca, feio e barrigudo. Você citar a coisa. Você dizer qual é o teu problema. E Deus fez isso nesse ato. Deus foi meu psicólogo e disse: não, se ele vier ali, sentar ali, o que você vai fazer? Você vai expulsar ele da igreja? E eu disse: não, Deus, se ele se converter de verdade e for um bom cristão, fizer as coisas certinho na igreja, seguir a visão, ele pode ser pastor comigo. Aí eu sei que naquele dia eu realmente perdoei o assassino do meu pai. Uma barreira que não deixa a gente ir além é essa barreira de você reter o perdão.
Na rede nós falamos muito sobre isso, mas eu sei que muita gente tem dificuldade em perdoar. Barreiras emocionais. Decida vencer, querido. Decida vencer. Um dia aqui mesmo, veio uma mulher e disse, olha, eu já rodei na carteira de motorista. Ela falou algo assim, era perto de 10 ou 12 vezes. Ela disse, e amanhã vai ter prova, e eu tenho certeza absoluta que eu vou rodar. Mas eu quero uma oração. Eu fiz uma oração por ela, e depois eu soube que ela passou. E não voltou mais para a igreja também. Ganhou a bênção e foi embora. Você conhece pessoas assim? Aham. Mas isso é uma limitação. Agora estou ajudando uma outra pessoa lá de Veracruz. Eles têm 2 carros. O marido comprou outro carro para ela, mas ela não dirige de jeito nenhum. E ela tem carteira. Mas não dirige, ela teve um trauma, não dirige, não pega. E agora estão eu e minha esposa. Parte do nosso pastoreio vai ser sentar com ela no carro, ajudar ela a dirigir o carro, ministrar a cura interior e ir junto para ela dirigir o carro. Nós vamos ministrar a cura interior e levar ela junto lá no carro, para ela dirigir o carro. Mas são limitações que nós temos que romper. Diga após mim, eu preciso romper minhas limitações. Eu preciso desejar e romper minhas limitações. Sabe, quando eu trabalhava aqui nas fábricas de calçado, eu era arigó. Eu sei que muitos aqui talvez sejam arigó também, né? Eu tinha um guarda-pó mais básico lá. E para mim estava tudo certo, estava bom, ganhava meu salarinho, estava tudo certo. E eu não sonhava. Aliás, eu vi alguém de guarda-pó verde, amarelo, vermelho, só que eu pensava, isso não é para mim, eu não mereço. Isso é para os outros, especiais, não para mim, eu não mereço. Tamanha era a minha baixa autoestima. Mas, daí eu me converti. Um dia eu li, ou eu vi alguém falar sobre um dízimo profético. Como assim? Eu ganhava um salário mínimo e o meu sonho era um dia ter uma renda de 10 salários mínimos. Não eu sozinho, mas assim que a minha casa, eu e minha esposa juntos, que a gente tivesse uma renda de 10 salários mínimos. Então eu tinha que dar o dízimo disso, e que era todo o meu salário. Então eu fiquei uns 3 meses economizando, e eu vim aqui assim, tinha um gasofilaço aqui de madeira, e eu dei então um salário mínimo, profetizando, querendo romper a barreira da miséria, profetizando que um dia o dízimo da minha casa, eu e minha esposa, seria 10 salários mínimos. Que um dia esse salário mínimo seria o nosso dízimo normal e daí para diante. Só que até lá eu não estudava, não era formado, nem minha esposa, mas a gente estudou, nos tornamos professores, começamos a trabalhar 20 horas, 40 horas. Aí em 2012, dali em diante, o nosso dízimo começou a ser mais do que um salário mínimo. Amém? E aí, continuou crescendo, está crescendo até hoje, com a graça do Senhor. Mas, o que eu estou falando? Romper limites. Naquele tempo, eu não sabia como isso poderia acontecer, mas eu só acreditei naquilo. Que eu quero romper com a miséria. Eu quero romper com a miséria, em nome de Jesus. E Deus tem sido bom conosco. Olha como Deus tem sido bom nessa questão. Eu comecei a construir uma casa, com a graça do Senhor, eu construí uma casa, que agora, eu vou falar números só para você saber como Deus está fazendo, não é para vanglória de nada. Mas eu construí uma casa que agora ela está avaliada em mais de 1 milhão.
Mas o início dessa casa foi muito lutado, muito difícil para começar. E aí um irmão da igreja, um empresário, me ajudou, me emprestou 30 mil reais para um começo, para dar para o pedreiro, para ele começar, até entrar dinheiro do banco. E aí eu pensei, a hora que ele me pedir esses 30 mil, a gente construindo, eu não vou ter. E aí quando eu via ele, meu coração batia forte. Era a única pessoa que eu estava devendo nos últimos 20 anos, porque a gente aprende a não dever para pessoas. Se quiser dinheiro, vai pegar no banco. Aí fica devendo para o banco, né? Mas aí a gente ficava com o coração na mão. Aí um dia o Coraiola passou lá, pregou lá, falou sobre primícias. Eu pensava, se esse irmão pedir os 30 mil, eu tinha 2 carros, um carro valia 32 mil, eu dou um carro para ele, fico só com um, mas fazer o quê? E aí depois que o Coraiola passou lá, falou sobre primícias, esse irmão me chamou para uma conversa, eu pensei, ele vai pedir os 30 mil. E daí sentamos e ele disse, sabe aqueles 30 mil? Eu disse, aham. Ele disse, é primícias, é presente para ti. Um aplauso para o Senhor Jesus, querido. Aí, eu estou falando sobre romper limites, amém? A minha família foi uma família com bastante dificuldade financeira. Eu fui o primeiro da minha família a fazer curso superior. Hoje eu tenho 4 pós-graduações e um mestrado, e com a graça do Senhor eu vou fazer doutorado. Mas eu estou falando sobre romper limites. Romper limites. Quando eu construí aquela casa, então, a prestação dela ficou alta. A prestação da casa ficou alta. E eu pensei, meu Deus, vai ser muito difícil pagar isso. Mas a gente foi trabalhando, os irmãos foram entendendo a questão de primícias, de ofertas. Aí a gente tem uns cursos, ontem eu dei um curso em Pelotas, que já rendeu um dinheirinho. E começou a entrar uns recursos a mais do que os nossos salários. Aí eu falo para você hoje que a prestação da minha casa, que é meio alta, ela é paga sem usar nada dos nossos salários. Só com valores extras que entram. É Deus que está fazendo isso, amém? Porque há décadas eu estou crendo sobre romper limites. E o apóstolo Ricardo e a Neida me ajudaram a sonhar mais alto. A ter uma visão mais alta. Eles me ensinaram a ter um lugar de importância na sociedade. Sabe, a minha ideia de sociedade era mais ou menos assim, ó. Tinha gente importante discutindo ali, eu ficava aqui, ó. Os importantes lá, eu não quero nem ser visto. Alguém é assim? Levanta a mão, não precisa levantar nada. Mas, se você tem muita vergonha de estar conversando com o prefeito, com as autoridades, com empresários, com médicos, se você tem um pouco de vergonha de estar falando com pessoas que você considera importantes na sociedade, você precisa melhorar a tua autoestima, ter cura emocional, cura da alma. Você precisa entender como Deus te vê e não como você se vê, amém? Deus quer que você esteja por cima e não que você seja cabeça e não, que você empreste a muitas pessoas e não peça emprestado. Quem está entendendo, amém? Como Deus te vê, Ele te vê como um cabeça na cidade, alguém importante. Deus te vê como alguém que está por cima e não por baixo. Alguém que dá as cartas. Alguém que é importante. Então, quando eu estava aqui
e era pastor auxiliar do apóstolo Ricardo, eu era muito grato a Deus por ser pastor auxiliar do apóstolo Ricardo. Mas pastor auxiliar é auxiliar. Se sobra, a gente fica tampando o furo. O Ricardo viajou, aí eu prego. Ele está aqui, não prego. Se ele está aqui, ele vai na reunião com o prefeito. Se ele não está, daí eu vou. Daí eu ia na reunião às vezes e eles perguntavam, cadê o Ricardo? Ele não vem? Quem era eu para representar o Ricardo naquela reunião? Era mais ou menos assim. Então eu dizia para Deus assim, Deus, eu quero que o Senhor me envie para uma cidade e que naquela cidade eu seja um homem de peso, assim como o apóstolo Ricardo é em Teutônia, eu seja um homem de peso, não é gordo, de peso. Um homem que possa falar com os prefeitos, que é chamado para estar junto com o prefeito, com vereadores, um homem que a sua igreja é relevante na cidade, que as pessoas, né, falem bem daquela igreja. E então, eu estava num retiro com Deus aqui em São Jacó, só eu e Deus, 4 dias de jejum. Era meu aniversário de 30 anos, e eu pensei, 30 anos Jesus começou o ministério. Ele estava maduro, adulto, pronto para começar o ministério. E eu, chegando aos 30 anos, ao invés de comer churrasco, galera, eu fui estar com Deus. 4 dias de jejum só com água, ali numa barraquinha em São Jacó, na beira daquele rio ali. E eu estava orando à noite, de repente eu tenho uma experiência, que não dá para dizer nem que é visão, é uma experiência, é um cenário todo se montou. Nesse cenário aparece para mim uma figura que logo identifico que é Elias, a figura de Elias, mas não é o homem Elias, é uma visão de Deus. E nessa visão de Deus, a figura de Elias tira a capa de sobre ele e coloca sobre mim, e eu caio ao chão, e eu fico amassado ao chão com peso de glória, uma glória tão forte, e era muito bom, mas era muito pesado, eu fiquei amassado ao chão. E aí, eu soube naquele dia, Deus tem um ministério profético para mim, amém? Depois eu senti isso novamente, só uma vez, quando então, eu fui chamado pelo apóstolo Ricardo, e ele me ungiu como profeta. Senti a mesma coisa, amassado ao chão e a glória de Deus. Depois eu perguntei para Deus, Deus, eu gostaria de ter uma identidade no meu ministério, algo que é característica do meu ministério. E Deus falou para mim, procura no hebraico o que é aquela capa que Elias colocou sobre ti. E então fui no hebraico e aquela capa é Aderê, que é o nome do nosso ministério, Aderê. Aderê é capa de profeta, é roupa de profeta, é glória. Aderê então é a capa que veio sobre a minha vida, o meu ministério. Estou falando isso porque eu estou falando sobre rompimento. Aí eu pergunto para ti, se eu não tivesse jejuado 4 dias, no meu aniversário de 30 anos, que era muito representativo, 30 anos é quando Jesus começou o ministério, essas datas são importantes. Datas importantes, linkar datas. Se eu não tivesse feito isso e ficasse aqui para comer churrasco, eu teria tido essa experiência, sim ou não? Não teria. Por isso eu estou falando sobre romper limites. Romper limites. Qual é um limite que você tem tido? É limite financeiro? É limite nos relacionamentos? Teu relacionamento de casamento não está bom? Eu vim agora agradecendo a Deus por algumas coisas. Porque a gente sempre lembra o que não está bom. Aqui eu lembrei que eu tinha uma expectativa em termos de igrejas e ficou lá embaixo. E a gente fica triste, tristinho.
Porque a gente fica triste, decepcionado, frustrado, porque a gente tem uma realidade e uma expectativa. A nossa realidade aqui e a expectativa aqui. Então, eu estava agradecendo a Deus porque várias coisas na minha vida estão melhores do que eu tinha expectativa. Por exemplo, meu filho Paulo, ele está estudando muito. Ontem ele prestou o vestibular para medicina na Unisc. E ele está no 2º ano ainda, então ele vai prestar ainda ano que vem, ele está se preparando. Mas eu pensei, ele vai ser médico em nome de Jesus. Mas eu pensei, o meu filho ser médico é muito acima do que eu imaginei um dia. É além da minha expectativa. O meu filho, Peter, ele é professor de inglês. Ele é muito melhor no inglês do que eu. Ele debulha no inglês. Isso também é muito melhor que a minha expectativa. E agora, eu estava pensando sobre falei sobre casamento. Aí eu estava agradecendo a Deus pela minha esposa. A gente está fazendo 27 anos de casados. E a gente tem um relacionamento muito bom. A gente se diverte muito. A gente é muito amigo, é muito colega, brincalhão. Ela é minha menina. A gente brinca como se fosse quando a gente casou. É muito legal isso, porque eu pensei... Eu não tinha me passado pela cabeça que quando eu tivesse 52 anos, minha esposa também, a gente teria um espírito tão jovial, que a gente seria assim, tão divertido ainda, estar junto. Então isso é além da expectativa. Só estou falando isso para dizer o seguinte: não aceite uma vida meia boca, não aceite um casamento meia boca, não aceite uma vida financeira meia boca, não aceite uma solução emocional meia boca. Você precisa ser a imagem e semelhança de Deus, amém? Você vai ser vitorioso, vitoriosa. Você vai ser uma pessoa com uma autoestima boa. Você vai ser uma pessoa que prospera. Você vai ser uma pessoa que tem uma família feliz em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Sobre bênçãos financeiras, eu quero te falar uma. Quando eu casei, a apóstola Ricardo e Eneida me deram um presente que foi lua de mel em Porto Seguro, na Bahia. Mas eu sempre quis voltar lá. Só que nunca deu, por A ou B, porque sempre a minha esposa é de Goiânia, então a gente tem que ir para Goiânia, ou a gente vai para as praias aqui, ou a gente vai agora em Santa Catarina, que tem uma igreja, um grupo lá em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, e acaba que a gente não voltou mais para o Nordeste. Mas no meio dessas bênçãos todas, uma irmã liga para nós, contata no início desse ano e diz: Deus me disse para dar uma viagem para vocês dois dentro do Brasil. E aí eu falei para minha esposa: Nordeste. E aí ela escolheu Maceió, um lugar lá. E eu falei para minha esposa: e não vai ser só passagem de avião, não. Ela vai pagar o hotel, tudo pago direitinho. Você quer ver? E veio depois o voucher, tudo pago. Vai ser agora, no nosso aniversário de 27 anos de casado, em julho. Nós vamos voltar para o Nordeste, de graça. Mas sabe o que aconteceu com essa moça, que é uma empresária da cidade? Provavelmente ela fez isso por uma questão profética. Olha que lindo que Deus faz. Eu acordei de manhã e eu tive um sonho sobre um perigo em relação a uma terceira pessoa no casamento dela. Então, uma das funções dos sonhos é alertar. Deus alertou o rei em relação à mulher de
Abraão, que era a mulher de Abraão, e ele não sabia. Deus dá sonhos para alertar umas coisas, advertência. E Deus me deu uma advertência. E eu falei para ela, olha, Deus falou isso, que é para cuidar. E ela ficou brava no início. Ela pensou, mas eu confio no meu marido? O que ele está pensando? Naquele mesmo dia, o chefão dela convida ela para sair. Aí ela entendeu, essa advertência de Deus não era em relação ao meu marido, era em relação a mim. Ela pediu as contas da empresa, saiu da empresa. E ela ficou grata, porque Deus advertiu em relação ao casamento dela. E talvez isso levou ela também a dar um presente para nós. Não é lindo isso? Deus trabalhando. Eu quero mostrar para vocês um videozinho. Galera aí, um videozinho que eu colhi ontem lá em Pelotas, para você ver a bênção de Deus, por onde a gente vai passando, como Deus está trabalhando, e estamos rompendo limites. Esse casal tinha um limite, uma barreira, e essa barreira foi rompida pelo milagre, pelo sobrenatural de Deus. Essa barreira foi rompida e o milagre foi testificado então ontem. Abençoá-la-ei e dela darei um filho. Nessa aqui está falando sobre Sara. E eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Aqui havia um limite. É igual esse casal aqui. Havia um limite. Abraão e Sara tinham um limite. Eles não conseguiam ter filhos. Mas Deus entrou na história e Deus mudou a história deles. Tem a ver com isso o que eu colhi lá em Pelotas. Enquanto preparo um vídeo, nós vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos ter um primeiro momento, querido, que é a questão de dízimos e ofertas. Fique de pé, por favor. Prepara o teu dízimo, oferta, por favor. Lembra que eu falei sobre como Deus tem abençoado a nossa história, e eu nunca negociei dízimos, ofertas e primícias. Querido, eu falo para ti, às vezes, no início do mês, eu falo sobre as minhas questões. Eu posso estar negativo 10 mil reais. Ainda assim, eu repasso dízimos e primícias. Depois, durante o mês, vai entrando outro valor, outros valores. Mas, então, eu nunca negocio dízimos e primícias. Eu posso negociar com o banco, eu posso negociar com o gerente, mas eu não posso negociar dízimos e primícias. Primícias porque eu adotei. Nada é obrigatório. Ninguém é obrigado. Você não era obrigado a vir aqui. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu tenho experimentado a bênção de Deus pela fidelidade. Desde aquele início. Desde aquele início. Escute algo. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Aqui nesse lugar um dia tinha um rapaz que vinha e ele era muito apegado ao dinheiro. Daí ele disse assim: não, mas não dá para dar o dízimo, porque eu ganho pouco e ainda eu dou o dízimo e sobra menos ainda. Então ele chegou à conclusão que não poderia dar o dízimo porque ele ganhava pouco. Mas depois de um tempo ele fez uma parceria com um empresário na cidade e eles compraram caminhões e uma rede de caminhões, uma frota de caminhões. E daí depois, sabe o que ele falou? Agora eu não consigo dar o dízimo porque é muito alto o valor.
Agora, se eu der o valor, né? Aí é muito alto. O que você entendeu desse cara? Primeiro não dava porque era muito, ganhava pouco. Depois que ele ganhava muito, também não dava porque dá agora, pô, eu ganho 30 mil, vou dar 3 mil de dízimo, cara, com 3 mil, meu, tá entendendo como é que é? É mentalidade, querido. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Tá entendendo? Amém? Vamos orar primeiro em relação a dízimos e primícias, e nós vamos declarar rompimento na área financeira. Ainda que você não tenha hoje, você já deu o teu dízimo semana passada, ou que você dá através de Pix e tudo mais, nós vamos declarar rompimento em nome de Jesus. Feche os teus olhos para orar em relação a finanças. Deus, eu estou aqui hoje para orar com os meus irmãos e declarar que nenhuma barreira demoníaca ligada à miséria, ligada à falta de recursos, vai parar o teu filho, vai parar a tua filha em nome de Jesus. Este lugar, aqui o centro apostólico é um lugar de prosperidade, é um lugar de avanço, é um lugar de rompimento em nome de Jesus. Este lugar é um lugar onde histórias já aconteceram, como a minha história, a história de vida do apóstolo Ricardo e Neida, a partir desse lugar. E assim, Senhor, eu declaro, eu linko essas vidas, eu conecto essas vidas à nossa história, a história que aconteceu nesse lugar, a rede apostólica que saiu desse lugar, e em nome de Jesus, bênção seja sobre essas vidas. Demônios malignos que estão atuando na vida dessas pessoas, que vieram dos avós, que vieram dos antepassados, eu dou uma palavra de ordem para vocês, fora da vida dessas pessoas, da família, das finanças delas. Eu autorizo essas pessoas a prosperarem em nome de Jesus, como a profeta, junto à equipe apostólica, junto ao apóstolo Ricardo e a Neida. E eu declaro que nós autorizamos essas pessoas a prosperarem, e toda barreira que estava diante delas, cai agora, cai agora, cai agora, em nome de Jesus. E elas vão ver saída financeira, novos meios de ganhar dinheiro, em nome de Jesus. Né? E hoje, agora, nesse momento aqui, de uns com os outros também, eu recebi uma confirmação dessa palavra, né? No momento falando sobre evangelismo, né? Que é o que nós fizemos. Então, e a direção de Deus que é fazer isso, né? Que é o meu chamado também sobre evangelismo, e não para não desistir. Glória a Deus. Fala você, querida, como foi para ti essa Escola de Profetas 2? O que Deus tem falado com você? Então, profeta, foi extraordinário, né? Que a gente recebeu ontem de noite, né? E hoje à tarde, que a gente conseguiu vir por causa pro Joca. Foi fantástico, né? Se tu ainda não fizeste, digo assim, ó, faz logo, porque tu vai ser assim, ó, muito abençoado, tu vai ser muito ativado, tu vai ser muito, como que eu vou te dizer? Tu vai andar em águas mais profundas com o Senhor. Amém. Essa é a verdade. Eu recebi uma palavra profética, né? Uma confirmação aqui do apóstolo Estevão, né? Que eu senti ontem isso. Até comentei em casa, né? Eu senti algo diferente quando estava ministrando ontem, né? E hoje o apóstolo testificou o que era. Então é fantástico, é sobrenatural. Glória a Deus. Esse casal aqui também tem algo a falar sobre o Joaquim, que agora quer ir para casa dormir e comer. Fala algo sobre o Joaquim. Vocês disseram algo que, quando eu vim aqui de uma outra vez, da Escola de Profetas 1, o Joaquim não existia. Fala o que aconteceu. Por que é que o Joaquim não existia? Então, profeta, dia 8 de julho, né, de 2023, na primeira escola, o senhor deu um testemunho, né, que o senhor orou por um casal, que eles queriam ficar grávidos. Pega ele aqui, amor. E aí eu, na hora, chamei o Magnus, vamos lá, né. Aí o senhor veio, eu conversei com o senhor, expliquei, né, que não, daí há 2 dias eu estava fazendo 40 anos, eu queria ser mãe de novo. E aí eu disse pro Magno assim, vamos lá, que o profeta vai orar lá e vai vir o menino, né, o bebê. E aí o Senhor orou por nós, né, orou com o meu esposo e disse para ele, estás curado. O Senhor disse isso. Ok, eu descansei em Deus, que até ali a minha vida era um tormento, todo final de mês, né, eu ficava naquela ansiedade. Depois dali eu descansei
E eu comecei a sentir algo diferente em agosto, né? Dia dos Pais, eu entreguei a surpresa para ele. E o que mais me chamou a atenção, amados, foi quando eu fui fazer o pré-natal, né? A primeira consulta, e eu perguntei assim para o meu médico: doutor, quando é que eu fiquei grávida? Porque eu tinha as datas tudo certinha, né? E ele disse assim, olhando na tabelinha, disse assim: minha filha, tu engravidou dia 8 de julho. Sabe? Então foi exatamente no dia que a gente recebeu a oração do profeta, entende? Para honra e glória do Senhor. Amém. Sabe? Eu tinha um desejo muito grande de ser mãe novamente. Eu sou mãe de um menino de 13 anos. Exatamente no dia 8 de julho que eu disse, né, para o homem: você está curado, porque ele não podia ter filhos, ele já teve um casamento que não teve filhos. E o médico constatou que exatamente naquele dia, 8 de julho, foi concebido Joaquim. Não é lindo? E ela já estava fazendo 40 anos, então começava a entrar numa situação difícil. Mas eu estou falando sobre rompimentos, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar por rompimento. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos tirar aqui, é o mesmo gasofilácio que eu botei, um salário mínimo, ó. Tá aí ainda, ó, tá profético esse gasofilácio. Vem aqui à frente para orarmos juntos. Aqui vai ter mais poder de Deus do que ali atrás, sabia? Juntos aqui a gente gera poder. Nós vamos orar juntos por rompimentos em nome de Jesus. Agora sim, uma musiquinha, uma adoração de fundo, enquanto eu oro, enquanto eu converso com o pessoal. Queridos, alarga o espaço da tua tenda e estende o toldo da tua habitação. Isso significa, aquilo que te limitava, joga para mais longe. Aquilo que estava te limitando, chuta da tua frente. Aquilo que estava te parando, que estava te limitando, declara: não vai me limitar mais. Pensamentos limitadores, os pensamentos que me limitam não vão me limitar mais, em nome de Jesus. Pensamentos que limitam o meu caminhar, o meu avançar, não vão mais me limitar, em nome de Jesus. Fique de olhos fechados. Eu vi em algumas pessoas, palavras proféticas como eu libero agora, não é para todas as pessoas, às vezes é para uma, duas ou três pessoas. Eu vi agora há pouco, sabe quando as pessoas vão tirando o lixo de casa, mas elas jogam à frente e vai se tornando um entulho e ninguém tira aquele lixo? E as pessoas se acostumam com aquele lixo na entrada da porta de casa e ninguém mais mexe naquilo e vai deixando aquilo, e aquilo fede, aquilo é feio. Deus falou que tem pessoas que precisam resolver os lixos de pecados na sua vida. Você, com quem Deus está falando, o coração bate forte, parece que vai sair pela boca. Você que está lidando com o lixo, mas não está se livrando de fato. Você não está realmente resolvendo o teu pecado. Você não está deixando para trás realmente. Você deixa o lixo ali, daqui a pouco revira o lixo de novo, você revisita o lixo. Isso pode ser pornografia, isso pode ser algum tipo de pecado que você sabe qual é, talvez adultério. Ei, a palavra é para ti. Você vai manter esse lixo na tua vida, não vai ter mudança. Não vai haver mudança. Porque a mudança é para aqueles que querem romper os limites, que querem fazer coisas definitivas, mudar a sua história. Então eu te aconselho, querido, a pegar esse lixo, colocar lá no lugar do lixo para o caminhão levar, se livrar disso de uma vez por todas. Você deve sair de grupos de WhatsApp que mandam pornografia. Você deve parar de escutar música de funk que tem pornografia. Ou você vai continuar com lixo na tua vida. É como se você tivesse na tua casa aqueles lixos apodrecendo, fedendo, e você quer dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Palavra para você que hoje viu uma saída. Há uma pessoa aqui ou mais que passou algo na mente hoje em relação a uma possibilidade de renda, de melhorar as finanças, uma possibilidade de solução financeira, uma possibilidade de solução financeira. Com quem Deus está falando, bate forte o coração, você sente um calor de Deus. Deus está testificando que vai nessa direção.
busque novas alternativas de renda, prospere em nome de Jesus, não fique limitado. Senhor, estamos aqui para romper limites, romper barreiras, romper com toda a muralha de Jericó, romper em nome de Jesus. Agora eu dou uma ordem a toda amarra nas pernas, amarras espirituais ligadas à miséria. Eu tomo a espada do Espírito agora, e anjos que estão trabalhando comigo agora estejam cortando nas pernas dessas pessoas toda amarra espiritual maligna, e também ativando na sua mente pensamentos de vitória, em nome de Jesus. O toque do Senhor nessas vidas agora, o toque do Senhor nessas vidas agora, o toque do Senhor, o toque do Senhor. Pai, a tua bênção sobre as famílias. Eu oro para que essas famílias prosperem, para que essas famílias saiam de dívidas, para que essas famílias possam ter empreendimentos. Eu oro, Senhor, para que essas famílias sejam felizes e resolvam os conflitos em nome de Jesus. Toda barreira ligada a conflitos familiares, declaro hoje que ela cai por terra, toda barreira cai e vem algo da parte do Senhor, da parte do Senhor, glória do Senhor sobre as vidas. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está, Senhor, teus filhos, aqui estão teus filhos. Tua bênção sobre eles, tua bênção sobre eles, tua bênção sobre eles. Você que estava com dificuldade com o familiar, orientação para você é: nessa semana, procure ele e abrace ele. Não precisa falar muita coisa, procure e abrace. Nada pode te parar, te deter. Nada pode te deter. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Essa palavra foi dada a Josué em relação a inimigos externos, aos inimigos ligados à terra de Canaã. Mas há alguns inimigos internos que nos detêm. Pensamentos de baixa autoestima, pensamentos limitadores, eles nos detêm. Quando se pensa que não consegue, isso nos detém. Como Gideão pensava que ele era pequeno, que ele não conseguia vencer o povo. Mas Deus está aqui para mudar a tua história, amém? Deus está aqui para te levantar, para mudar a tua história. Você que se sentia como Gideão, para quem não lembra, Gideão estava sofrendo debaixo da opressão dos midianitas. Eles roubavam toda a colheita, e Gideão dizia que ele era o mais pequeno da família mais pequena e mais pobre de Israel. Ele era o mais pequeno, mais fraco, mais pobre, e ele não conseguia, segundo ele, vencer os inimigos. Ele se via assim, mas Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força, homem valente. Deus te vê diferente. Eu me via também lá no início como alguém periférico da sociedade, alguém da periferia da sociedade, no sentido de que não me considerava digno de estar falando com pessoas importantes. Mas Deus me viu de maneira diferente. Com os olhos fechados, tente imaginar agora Deus olhando para ti. Imagine agora como Deus te vê. Como Deus te vê. Imagine o que se passa na cabeça de Deus olhando para ti. Como Ele te vê? Ele te vê como a Bíblia te descreve. Você é mais que vencedor em todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse 1, 5 e 6 que Ele nos fez reis e sacerdotes, reis e rainhas. Deus te vê como um rei, com uma rainha. Deus te vê como um rei, com uma rainha. Deus, como Deus te vê? Olhe para o Senhor Deus olhando para ti. Como Ele te vê? Ele te vê como um próspero, porque a Bíblia diz isso: faço votos pela tua prosperidade, como próspera é a tua alma. Próspera é a tua alma. Você é próspero. Deus te vê como uma pessoa rica.
Deus te vê como uma pessoa próspera. Como Deus te vê? Deus não te vê na limitação que você se via. Deus não te vê na limitação que você se vê. Deus olha e vê você como uma família feliz, porque a Bíblia diz que o homem que serve ao Senhor e teme ao Senhor, assim será a sua casa. A sua esposa será alguém importante. Os seus filhos serão como o rebento da oliveira. Deus te vê como alguém de vigor, alguém importante, alguém que é protagonista na sociedade. Diga após mim uma oração. Diga assim: Senhor Deus, eu aceito a visão que o Senhor tem sobre mim, e eu lanço fora a visão que eu mesmo tinha sobre mim. Eu declaro que nenhuma barreira vai me parar. Eu não respeito as barreiras, as limitações que o inimigo coloca na minha vida. Eu ordeno que caia por terra toda barreira, em nome de Jesus. Eu recebo a vitória do Senhor, o rompimento do Senhor. Eu declaro que eu saio do lugar que eu estava e avanço para o lugar que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos e agradecer pela vida do Vanderlei e por tudo que Deus já fez na vida dele e da família. Levantou ele como um homem de Deus, influenciador, né? Um profeta, um mestre. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa mais e mais a vida do Vanderlei e faz ele romper, Senhor Deus, além do que ele imagina, além do que ele pode ver, além do que ele pode pensar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e assim a sua família seja abençoada, Senhor, com o legado que Tu estás, Senhor, derramando sobre ele, Pai. No nome de Jesus, com as bênçãos, unção que Tu tens na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa mais e mais. E te agradecemos pela vida dele, pelo que Tu já fizeste na vida dele, Senhor. E nas nossas vidas, Deus. Abençoa mais e mais. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, por essa palavra, por essa bênção que Tu derramaste aqui sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.